Olá, boa noite. Tudo bem? Gabriel, tá escura a imagem para você aí? Tá tudo escuro? Ah, peraí. Agora eu identifiquei aqui. Ah, virei. A câmera tava desvirada. Aham. Olá, Márcia, boa noite. Amanhã somos nós, hein, Marcinha? Tudo bem? Agora a imagem tá legal? Ok, a câmera tava virada. E aí, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o tema pra gente. Fixar o tema pra gente conversar. Boa noite. Prontinho. Vanessa, Tia Beth, Miguel representado por Déia hoje, que tá aí na live. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho pra galera se conectando. Vai jogando coraçãozinho. Muito bom. Só baixa. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito especial. A gente vai falar sobre os tantos variados papéis que a gente representa. E é um tema que trabalha muito a nossa saúde mental, emocional. Então espero que seja bem legal aí pra vocês. Gente, olha só. Clica nesse aviãozinho que tá aí do lado dos comentários. Escolhe 5 pessoas que vocês consideram bem especiais, que vocês consideram importantes para a vida de vocês, que vocês acreditam que esse tema não vai poder passar batido por essas pessoas. E compartilha essa live, convida para estar aqui com a gente, que vai ser muito especial. Isso, sejam bem-vindos. O tema tá aí fixado. Quais papéis você tem desempenhado? E aí, gente, 2 coisas antes da gente começar. A primeira é que eu queria que vocês pegassem papel e caneta pra gente interagir. Eu acho que quando a gente escreve, a gente acaba fazendo um exercício muito maior, né? Um exercício mental, a gente tira um pouco só do pensamento e a gente traz para a consciência. Então, vamos trazer papel e caneta para essa live, vamos anotar bastante informação, fichas que vão cair, e enfim, sites de repente que vão ter. Então, pega papel e caneta para estar aqui com a gente na live. Boa, Márcia, já clicou muito mais. Isso aí, convida todo mundo para estar aqui com a gente. E uma coisa importante também, além do papel e da caneta, além de vocês estarem, boa, Vanessa, além de vocês de convidarem as pessoas que vocês mais gostam, né, que sejam mais importantes para vocês, que vocês acham que sejam mais relevantes para ouvir, é assim, a gente está começando, na verdade a gente já começou, há 6 lives atrás, a gente começou uma temporada, que é a temporada 100. O que é a temporada 100? A temporada 100 é uma temporada que trabalha corpo, espírito e mente, que é a proposta do Espaço Saúde em Foco. Espaço Saúde em Foco é um estúdio de pilates sistêmico, e visto que tudo que é sistêmico trabalha essa tríade, corpo, mente e espírito, a gente resolveu fazer essa temporada. Então começamos lá atrás, né? Quem vem acompanhando a gente nas lives tem visto que a gente falou sobre dor nas costas, sobre dor no quadril, como aliviar as tensões na lombar. Falamos da articulação temporomandibular, né, das disfunções temporomandibulares na semana passada com o Dr. Daniel, que foi ótimo. Então a gente fez toda uma sequência de lives falando sobre as abordagens do corpo, né? Dando algumas dicas de como a gente trabalha no estúdio, dando algumas dicas de movimento, de exercício.
E essa semana a gente vai iniciar a sequência falando um pouco da mente e do espírito, né? Quando a gente fala de corpo, a gente logo pensa nos músculos, né? A gente pensa nas articulações. E quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de razão, a gente também tem dois músculos bem fundamentais aí, né? Que é o coração, que é um músculo tão importante, né? Um músculo cardíaco, que é vital. E a gente tem o cérebro, que também é um músculo. O cérebro, ele se expande e ele também se atrofia, né? Dependendo do estímulo que ele recebe ou que ele deixa de receber, ele se expande, ele se atrofia. Então é interessante que a gente não negligencie nem o nosso coração, nem o nosso cérebro. E é exatamente isso que a gente faz no nosso trabalho, agregar realmente o corpo físico, a mente e o espírito no Pilates sistêmico. Então essa temporada, eu acredito que vai ser de bastante conteúdo rico para vocês, pelo menos assim é a nossa dedicação e a nossa entrega, de trazer conteúdo de qualidade, para que vocês interajam, para que vocês reflitam. E tem uma coisa muito interessante nisso tudo, que é assim, tudo que eu vou falar é muito baseado em estudo científico. A minha formação de base é fisioterapia. E lá no iniciozinho da minha trajetória profissional, eu trabalhei muito com a parte de neurofuncional. E a neurofuncional, ela trabalha muito com a neuroplasticidade, né? Então são pacientes que são acometidos por algum acidente, perdem um pouco de função neurológica, e a fisioterapia entra para reestimular, reincentivar esse cérebro através da neuroplasticidade. Então é um conteúdo que já está na minha vida, assim, de uma forma... no início era de uma forma muito inconsciente, mas eu já lidava com a neuroplasticidade. E hoje isso tudo faz muito sentido para mim. Então é algo que eu e a Vanessa, a gente vem estudando bastante, através de ferramentas, né, através de imersão em conhecimento que a gente vem fazendo com o coach. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado em informação, é baseado em conteúdo científico, não é nada vindo só da minha cabeça. E tudo que eu falo, eu gosto de trazer com propriedade. Eu só trago realmente o que eu tenho experiência, o que eu tenho expertise, porque eu acho que traz... Eu consigo trazer nas minhas palavras um pouco mais de credibilidade. Então, além de serem ferramentas estudadas, né, fundamentadas, são conteúdos e ferramentas que eu pratico na minha vida pessoal e tenho colhido resultados extraordinários. Então, eu tenho agregado muito todo esse conhecimento ao meu trabalho, né, na fisioterapia, no Pilates. E Vanessa também está nessa trajetória, nessa caminhada. E a gente está tendo a grandiosa oportunidade de agregar muita coisa legal no nosso trabalho. Tô vendo que tem muita gente chegando, Silvana, Henrique querido, sempre aqui nas lives, dando uma força. Um beijinho pra você. A Verinha, que saudade. Gente, sejam todos muito bem-vindos. E se tudo que eu falar eu conseguir, de repente, agregar um pouquinho, assim, 1%, de conteúdo e de conhecimento, eu vou ficar imensamente feliz, assim. E se nada do que eu falar fizer sentido, tá tudo bem, tá tudo certo também. Guarda numa caixinha, de repente faça sentido em algum momento, de repente pode ser que não faça sentido nenhum em nenhum momento, mas é conteúdo dado com muito amor, tá? E aí a gente postou lá nos nossos stories, né? A gente postou no nosso feed... uma pergunta, e aí eu quero fazer essa pergunta aqui na live para vocês, que é: quais papéis você tem desempenhado na sua vida? Quando você ouve essa pergunta, assim, você lê lá no post, lá no nosso stories, quais papéis você tem desempenhado na sua vida? O que vem na cabeça de vocês? Interage aí comigo, Verinha, Vanessa, Miguel, que está sendo representado aí pela Deia, Henrique, se quiser participar, Dudu chegou aí. Então, quando a gente fala disso, assim, o que vem na cabecinha de vocês? Né? Que tipo de papéis são esses? Vocês conseguem fazer alguma associação com tantos papéis que vocês representam? Vários, né, Vanessa? Vanessa, então, agora em números, né?
Interage aí comigo, interage com o papel e com a caneta de vocês, escrevam. De repente são alguma chave que vira, algum insight que vem, alguma coisa que de alguma forma que eu vou falar possa contribuir. Mãe, esposa, empresária, Henrique, são tantos papéis, né? Então, dos diversos papéis que a Déia, todo conhecimento é válido em algum momento nas nossas vidas, com certeza. A gente sempre tem algo produtivo para agregar na vida de alguém, né? Seja com uma palavra, seja com um sorriso, seja com um abraço. E hoje eu tô aqui me doando para vocês com o meu conteúdo, né? Com o que eu tenho de conhecimento. Rosângela, seja bem-vinda. Olha, a Marcinha tá aqui falando físio, que ela é fisioterapeuta, filha, avó, terapeuta. Com certeza, a gente adota diversos papéis, né? É filha, é avó, é mãe, é empresária, é amiga, né? É companheira, esposa, é namorada. A gente adota vários papéis. E é tão interessante que, assim, às vezes a nossa intenção, pelo menos, é que todos os nossos papéis, Helena está aqui participando, que linda, amiga, mãe, filha, irmã, isso aí, esposa, ajudadora, com certeza, às vezes a gente abraça o mundo, né? Às vezes tem um monte de gente que nem interfere diretamente com o nosso vínculo familiar, mas que a gente abraça também, que a gente acolhe. E aí, assim, a gente representa vários papéis. E dentro de todos os papéis que a gente representa, a nossa intenção, pelo menos, é que a gente esteja bem, né, em todos os papéis. A gente quer ser boa esposa, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa filha, a gente quer ser boa avó, né, a gente quer ser uma boa amiga. E essa é sempre a nossa intenção, né? É sempre a nossa expectativa. Pelo menos eu prefiro acreditar assim, né? Que essa seja sempre a expectativa. E muitas vezes, né, pensando num contexto macro, alguma coisa ou algumas coisas tiram a gente dessa possibilidade, dessa autonomia, desse controle, né, de ter todos esses papéis de forma estável e equilibrada. E aí eu gosto muito de fazer uma abordagem, assim, quando eu quero explicar algum conteúdo, fazer abordagens contando uma história. E aí hoje eu decidi contar a minha história um pouquinho para vocês. E eu acho que diante da minha história faça sentido esse conteúdo e esse tema que a gente está abordando aqui. A Gilda está chegando. Gilda, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Chegou mais alguém aqui, gente, mas eu perdi, depois eu procuro. Bom, eu vou contar a minha história como forma de ilustrar esse tema, como uma forma de, no final da minha história, e que no final dessa live, a gente tenha tido a possibilidade de trabalhar verdadeiramente a nossa mente, fazendo com que a nossa mente, lembrando que o nosso cérebro é um músculo que se expande, que se atrofia, e que verdadeiramente no final do conteúdo vocês consigam ter exercitado a mente de vocês, seja numa simples reflexão, sejam em insights, ideias. Então esse é o objetivo. Bom, eu desempenho os inúmeros papéis que muitas de vocês também desempenham, né? Sou mãe, sou filha, sou empresária, sou gestora, sou sócia, sou vizinha, amiga, enfim, tenho vários papéis que eu desempenho. Sou mãe de uma cachorrinha de 4 patas, uma filhinha de 4 patas, e, enfim, sou namorada hoje, né? Já fui esposa, hoje sou namorada. Então são vários papéis que a gente desempenha e que a gente, na nossa consciência, vem tentando equilibrar esses papéis, dar o nosso melhor, ter os nossos melhores resultados. Eis que de repente algo na nossa vida acontece e que a gente perde a capacidade de dar conta, né, de desempenhar tantos papéis.
E no meu caso, assim, houve um episódio, né, pensando no meu macro, assim, no meu contexto amplo. Em 2012, minha mãe sofreu um acidente vascular cerebral e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui que me conhecem sabem, né, um pouquinho da minha história. Então foi numa época que eu estava iniciando uma trajetória profissional. Foi no ano que eu abri o meu estúdio de Pilates junto com a Vanessa. Foi o ano em que meu filho era pequenininho, tinha 3 aninhos. E a minha mãe, que é o meu esteio, assim, a minha base maior, minha amiga, minha companheira, minha conselheira. E aí a gente sofreu esse baque, que foi algo que eu não soube segurar. E aí ela ficou bem mal, ficou internada, mais de um mês em coma, num CTI, eu fiquei completamente desestabilizada. A gente é de uma família muito pequena, né? Enfim, hoje o meu núcleo, o meu contexto familiar praticamente sou eu, minha mãe e meu filho. Então eu fiquei sem chão mesmo, sabe? E aí eu comecei a perceber, sabe, fazendo uma analogia, sabe quando no circo, aqueles malabaristas, né, que ficam equilibrando os pratos? Ele coloca um prato para girar e coloca outro prato para girar, e fica tentando equilibrar todos os pratos, né? Assim estava a minha vida, assim, todos os pratinhos equilibrados, meu filhinho, meu casamento, meu trabalho. Quando isso aconteceu, me desestabilizou de forma tão impactante, assim, foi tão forte para mim, que eu não consegui mais, eu perdi o controle, perdi o comando de tudo, porque eu me fragilizei muito intensamente, emocionalmente, né, naquele momento. Então foi um momento em que eu exclusivamente depositei a minha energia aos cuidados da minha mãe. Então, enfim, era o hospital todos os dias, era dormindo e acordando com ela no hospital todo dia, era fazendo quase um acampamento, né, na porta do CTI do hospital. Eu me privilegiava por ser fisioterapeuta, então eu tinha até um acesso bastante livre assim no CTI para estar com ela, acompanhando. E eu larguei tudo, eu não quis saber de nada, sabe? Larguei meu filho pra trás, né? Tipo, o pai dele que se vire agora, porque eu fiquei cega. E eu tenho até hoje a parceria da Andréia na minha vida, que é uma pessoa que eu tenho um sentimento de gratidão absurdo. E larguei filho. Vanessa, larguei na mão com o estúdio, porque a gente estava recém-inaugurando o estúdio, então larguei tudo pra trás. Ou seja, todos os meus outros papéis eu não consegui mais desempenhar. Meu casamento já não olhava mais para ele, não tinha energia para olhar para o meu trabalho, vida social nem pensar, olhar para mim nem tinha energia para isso, eu só sabia chorar, só sabia ficar desesperada. Às vezes eu não conseguia nem pegar o telefone para ter notícias do hospital, porque eu não queria saber de nada ruim mais. Então foi assim, uma fase da minha vida que eu me desestabilizei absolutamente na minha vida emocional e desestabilizei todos os meus outros pratos, assim, os pratos se quebraram, né? Eu deixei de olhar para as emoções do meu filho, né? Porque eu não conseguia, não era nem porque eu não queria, era porque eu não conseguia. Deixei de compartilhar as maiores vitórias do nosso trabalho com a minha sócia, que a gente estava abrindo o estúdio, inaugurando, então a gente estava recebendo alunos novos, a gente precisava pensar em projetos, a gente precisava pensar em divulgação, a gente precisava pensar em muita coisa. Não consegui fazer isso, eu tinha meu papel de esposa que eu não conseguia desempenhar, então tudo na minha vida parece que teve uma queda assim. E eu imagino que vocês também, né? De vários papéis que vocês desempenham, em algum momento, algo que foge do nosso controle desestabiliza a gente tão profundamente que a gente acaba desestabilizando vários outros pilares da nossa vida. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, o que eu estou falando, mas compartilha comigo se estiver fazendo sentido, se vocês estão se identificando de alguma forma, se já passaram por isso, né? De terem todos os seus pratinhos equilibrados e às vezes por algo, né? Enfim, às vezes um problema no trabalho, às vezes um problema com o filho, um problema com a irmã, às vezes um problema com a mãe, como eu estou descrevendo, às vezes um problema pessoal de saúde.
E aí você vê todos os seus pratos assim se desabando, se demolindo, e as emoções completamente desarvoradas. Alguém se identifica aí com o que eu tô falando? Interage comigo aí no chat. Marcinha tá dizendo que sim. Sim, Dudu, com certeza. Sempre tem algo que nos deixa desequilibrado. A Lúcia, oi Lúcia. Lúcia, sim, muito. Helena, passei por essa situação também. Foram 4 anos com a minha mãe, com AVC, abri mão de mim. Marcinha, a vida é equilibrar esses pratos. Com certeza. Gilda, super faz sentido, não temos controle sobre todas as coisas. Jaque, linda, tá sempre aqui com a gente. Graças a Deus não. Jaque, que bom. Rosângela está assim, passei por vários desequilíbrios. E é isso, assim, a gente sempre passa, né, por essas... Ah, que lindinha, você é muito forte. Nossa, eu descobri essa força, viu, Jaque? Descobri essa força. E, enfim, quando eu tava lá, né, nesse processo todo emocional, eu percebi que exatamente isso, que a gente não tá no controle de tudo. E naquela ocasião, né, assim como outras ocasiões da minha vida, eu tive ensinamentos, né? Graças a Deus minha mãe saiu daquela fase crônica toda, aquela fase aguda que ela tava, se restabeleceu, voltou para casa, a vida foi se harmoniando, alguns pratos ficaram realmente perdidos, né? Algumas coisas eu não consegui recuperar, mas eu olho para trás hoje e vejo todo esse histórico e considero isso tudo como um aprendizado. Foi tudo isso que me trouxe até aqui e me tornou quem eu sou hoje. E aí, tempos depois, né, eu comecei num processo de resgatar o meu lado profissional. Resgatar a fisioterapeuta que tinha dentro de mim, que trabalhava sempre com muita neuroplasticidade, restaurando muito a qualidade cerebral das pessoas, né? E eu encontrei na minha trajetória profissional o coach integral sistêmico. E o coach, ele fez muito sentido para mim, porque o coach, ele é uma ferramenta que ensina realmente você a exercitar esse músculo que é importantíssimo, que é a sua mente e o seu coração. E aí, de que forma eu consegui encontrar essa clareza, essa luz? A partir de um exercício muito poderoso, que é um exercício da mente, que é o exercício de se questionar. Isso é muito fundamental, e isso é um conceito, é um exercício que eu trago aqui hoje para vocês. Eu falei de um conceito macro, né? Pensando numa vida em todos os aspectos, mãe, irmã, filha, etc e tal. Mas a gente pode pensar num conceito micro também, né? A gente pode pensar, por exemplo, no que a gente está fazendo com o nosso dia. Quando a gente acorda, que tipo de comunicação a gente decide ter para aquele dia, né? Às vezes a gente tem um planejamento na nossa cabeça. A gente acorda, ou até no dia anterior a gente pensa, amanhã vou acordar, vou tomar um banho, tomar um café da manhã, vou sair, vou trabalhar. Depois do trabalho eu vou dar uma passadinha no banco, porque eu tenho umas coisas para resolver. Do banco eu vou buscar meu filho na escola. A gente cria um roteiro. E também nem sempre esse dia está no controle. Às vezes algo sai do controle. E a gente realmente está atento ao que faz as coisas saírem do controle, ou de que maneira eu decido encarar essa situação que saiu do controle. E aí é que entra o exercício, né? É o exercício da comunicação e o exercício do questionamento. E aí eu comecei nessa época em que eu já estava munida de ferramentas de autoconhecimento, porque também se a gente não se conhece, e se a gente não conhece as nossas emoções, se a gente não conhece o que nos causa dor, é muito desafiador realmente a gente encontrar esse caminho, né, essa saída. E já munida dessas ferramentas do autoconhecimento, que hoje eu tenho o maior prazer em compartilhar isso com os meus clientes, com os meus alunos, eu comecei a me questionar, um processo de questionar mesmo. O que está me fazendo sair assim do controle, né? O que está me fazendo
decidir encarar as coisas dessa forma, né? De uma forma tão desesperada? Será que é falta de entendimento? Será que é falta de compreensão? Será que é falta de fé? Será que é falta de autoconfiança? Será que é falta de resiliência? Porque naquele momento acho que me faltava tudo isso. Me faltou fé, me faltou autoconfiança, me faltou resiliência. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês assim. A Andréia tá perguntando aqui, como achar esse equilíbrio? É exatamente isso, né, que a gente vai falar. Eu queria que vocês compartilhassem comigo, questionando, fazendo uma autoanálise aí disso que a gente está conversando, dentro de todos os papéis que vocês desempenham, identificando que algum prato hoje saiu do controle, seja na relação com a irmã, seja na relação com os filhos, seja na relação com o marido, seja na relação com o trabalho. Algo que desalinhou, que está fazendo o seu coração gritar aí. Vocês conseguem, num questionamento rápido, identificar o que pode estar causando esse descontrole desse prato, esse desequilíbrio? O que pode estar causando a não achar uma saída, não se encontrar, não encontrar uma resposta? Vocês conseguem identificar esse sentimento ou essa dificuldade? O que mais atrapalha vocês hoje? Interage comigo, gente. Interage aí. Qual é o ponto? Qual é o calo do sapato de vocês? É a falta de fé? É a falta de resiliência? É a teimosia, enfim, deixa eu ver, é a procrastinação, é o orgulho, é a falta de resiliência. Vocês conseguem identificar algo que impeça vocês realmente de começar a olhar para onde está desequilibrado e procurar um pouco de harmonia? Opiniões divergentes. Boa, Lelê. Identifica aí, gente, compartilha comigo. Dudu, querer ajudar demais aos outros, olhar muito para fora, né, e não olhar para dentro. Falta de planejamento. Às vezes a gente quer fazer várias coisas, às vezes a gente até inicia vários projetos, mas por falta de planejamento a gente acaba que não conclui nada e aí a gente fica com um monte de pratinho rodando querendo resolver e não resolve nada, né? Rosângela dizendo que é a teimosia, que ela é bem teimosa. Jaqueline, acho que a fé sempre pode melhorar, sem dúvida. Não ser compreendida. E essa questão de não ser compreendida é algo também bem delicado, né? A gente tem esse olhar realmente, né? Puxa vida, eu tô falando, eu tô argumentando, eu tô expressando, as pessoas não me entendem. E às vezes até para isso é interessante a gente mudar um pouco a lente, né? Tipo, tô batendo sempre nessa tecla, puxa, ninguém me entende. Será que de repente eu posso exercitar um pouco o meu olhar diante desse contexto, de repente mudar a forma como eu estou enxergando o que o outro tá falando? Às vezes é uma questão de mudar a lente, às vezes é só limpar um pouquinho a lente, que a gente às vezes consegue enxergar as coisas com mais clareza. Falta de foco, a Vanessa tá falando. Tudo que a gente foca, a gente acaba dando uma expansão maior, né? Então, se a gente tem um objetivo, se a gente tem uma meta e a gente consegue traçar um foco, traçar um planejamento, às vezes a gente consegue, né? E a falta de foco e a falta de planejamento, às vezes, impede que a gente conquiste, dê aquele outro passo, aquele segundo, terceiro. A Marcinha está compartilhando que é diminuir o nível de exigência. Exatamente, às vezes, mas isso às vezes também é uma questão até do nosso perfil, né? Às vezes a gente é exigente demais, a gente quer demais. E às vezes quem está do nosso lado nem está conseguindo ou não pode, não tem esse potencial para oferecer tudo que a gente quer ou que a gente acha que seja real, né? Querer ajudar e não pensar em mim. Isso, a gente pensar muito no outro e não olhar para si, né? A vida, o dia a dia, ele vai fazendo com que a gente olhe para frente, né?
A gente vai vivendo um dia de cada vez e a gente vai olhando pra frente, a gente vai olhando pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, querendo conquistar, querendo realizar, querendo resolver, querendo ajudar, querendo decidir. Mas qual é o momento em que a gente exercita a nossa mente e o nosso coração? Qual é o momento que a gente olha pra nós? Que a gente olha ao nosso redor com clareza? Qual é o momento que a gente respira, oxigena o nosso cérebro, para a gente ter maior entendimento, né? A Jaqueline, autoconhecimento, expectativa versus realidade é fundamental. Autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento, a tão falada hoje em dia inteligência emocional, né? Isso foi a minha base, assim, a minha estrutura para realmente conseguir encontrar muitas respostas dos meus questionamentos. E aí, assim, se questionar diante de tudo isso, né? Deixa eu ver o que a Vanessa falou. Devemos amar ao outro, mas amar a nós primeiro, com certeza. Senão a gente vira muito hospedeiro, né? A gente encontra os parasitas que querem se apossar, né, da nossa boa fé, da nossa boa vontade, do nosso jeito, do nosso perfil, do jeitinho que a gente fala, da nossa proatividade. E a gente vai se tornando um pouco de um hospedeiro realmente desses parasitas, né? E quando a gente se vê, a gente está vivendo uma situação de negação, né? De autoflagelo mesmo, de não conseguir olhar para nós. Então isso é muito importante. Deixa eu ver, eu não vi o comentário. Ah, foi a Drica que colocou, a Vanessa acho que tá... Isso aí, eu vi o comentário. Marcinha, gastamos energia com pequenas coisas... Com certeza, às vezes pequenas mesmo, né? Às vezes uma discussão sem fundamento, às vezes discussão no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, né? Às vezes no comentário de alguém, de um post. Quanta gente deposita de energia jogada fora, né? Assim, tempo jogado fora, gastando energia às vezes com coisas que não vão acrescentar para nossa vida. E aí, assim, diante de tudo isso que vocês lindamente compartilharam aqui, falaram, dentro desse conceito que realmente a gente ter essa busca de autoconhecimento, a gente procurar realmente através de vídeo, livro, curso, filme, né? Enfim, a gente se aperfeiçoar realmente, de entender um pouco as nossas emoções, entender o que a gente está sentindo. E dessa forma a gente conseguir entender o outro também, né, quem está à nossa volta, nos dá essa possibilidade de treinar a nossa mente, de treinar o nosso cérebro fazendo perguntas. A única forma da gente encontrar respostas é a gente se questionar. E aí, voltando lá para minha história, eu cheguei num ponto que eu falei, opa, peraí, o que está faltando em mim? Né? O que está faltando em mim para eu conseguir equilibrar esses meus pratos? E uma descoberta muito forte para mim naquele momento foi a questão da autoconfiança, né? Da fé. Me faltava fé muito grande. E aí eu vi que eu estava negligenciando completamente esse pilar da minha vida, que é tão importante, que é a espiritualidade, que a gente, né, acreditar em alguma coisa, seja qual for a sua busca de espiritualidade, né, seja Deus, seja, enfim, o que você acreditar, mas eu acho que se fortalecer de alguma coisa que nos dê a possibilidade de acreditar que, puxa, amanhã vai ser diferente, que dias melhores virão, sua mãe vai melhorar, e se for da vontade de Deus, que você seja grata por todos os anos que você viveu e compartilhou da companhia. E se for para ela estar contigo, que você consiga dar o seu melhor como filha, para dar qualidade de vida e bem-estar a ela. Então é realmente se questionar. E eu descobri nos meus questionamentos, naquele momento em que a minha falta de fé e de autoconfiança estava me atrapalhando muito, sabe? Estava me sabotando muito e me deixando num estado de baixa de energia muito grande. E quando essa ficha me caiu, quando eu tive esse insight, nossa, minha mente já expandiu um pedacinho. Quando eu entendi que meu filho, um dia meu filhinho chegou pra mim pequenininho, e ele me viu naquele desespero todo, ele chegou pra mim e falou assim, mãe, você tem eu também. Nossa, aquilo fez um sentido pra mim, aquilo me fez olhar tão forte pro meu filho também, que é um pilar tão forte, né, que era um pratinho que girava com uma força tão grande que tinha caído aquele prato, eu nem tinha me dado conta.
Então, às vezes, a gente olhar para a emoção do outro também, para a dor do outro, né? Eu me voltei tanto para mim, né? Para dentro daquele contexto escuro, eu não estava encontrando saída tão grande, que essa virada de chave também fez o meu cérebro expandir mais um pedacinho. Então, a fé, começar a olhar para a emoção das pessoas que estavam à minha volta, meu marido na época, que também estava sofrendo tanto com aquilo, com a minha ausência, né? Enfim, tá dando conta total da criação do meu filho, a Andréia, que estava perto de mim, né? Assumindo completamente o papel de mãe. Aconteceu uma coisa também que me fez a mente expandir naquele momento, que Miguel começou a confundir os papéis, assim. A Déia, que cuidava dele, ele começou a achar que era mãe, e eu, que estava muito pouco presente, ele até confundia os papéis. Então, assim, a gente tem que estar atento, a gente tem que se questionar, a gente tem que estar atento a tudo que a vida apresenta. E que, de verdade, a gente consiga também ter a autoconfiança e a fé de acreditar que a gente não está sozinho, que naquele momento, sem fé, sem olhar para nada que estava acontecendo à minha volta, eu não tinha essa clareza e essa resposta. Então, a gente olhar para o contexto, perceber a sensibilidade do outro, né? A gente tem a nossa dor, mas o outro, o filho, o marido, a irmã, o neto, também tem as dores deles, né? Geralmente, quando um sofre, pelo menos as 6 pessoas que estão à sua volta, elas sofrem reflexo desse sofrimento também. E a gente olhar para isso tudo com amor, assim. Olhar, respirar. Óbvio que quando a gente tem a possibilidade de olhar, né? Porque tem muitos casos que a gente vai acumulando e somatizando tanto problema, a gente vai se negligenciando tanto que chega uma hora que a gente nem consegue sozinho, né? A gente precisa de um suporte. O que eu tô falando aqui é trazendo um conceito enfim, de luz, assim. Trazendo uma ideia, uma forma, é uma ferramenta, é uma maneira, né? Mas entendendo que cada um é que cada um realmente tem a sua dor e a sua debilidade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Modificar o que está ruim, sim, se a gente tem a possibilidade de identificar, eu não estou bem aqui, isso aqui está me fazendo mal, está acabando com a minha saúde, está acabando com a minha alegria, está acabando com a minha família, está acabando com, enfim, com o meu ciclo. Deixa eu parar um pouquinho e me questionar. Deixa eu entender de que maneira eu posso equilibrar esse prato. Será que é realmente buscando autoconfiança? Será que é me alimentando e me apropriando de resiliência? Será que é realmente me aproximando de alguém que consiga me acolher, me trazer uma palavra de conforto? Será que é realmente deixar de ajudar muito e olhar mais para mim? Será? Tem tantas respostas que só a gente pode conectar, né, com a gente. Olhar para o problema, mas não se acomodar no problema. É olhar para o problema e buscar a solução para esse problema. Tem uma coisa muito interessante que é a regra do 10-90. Vocês já ouviram falar dessa regra do 10-90? Eu acho ela sensacional. Devemos buscar um estado de consciência, isso aí. Vocês conhecem a regra do 10-90? Fala comigo aí no chat. Eu vou contar pra vocês, essa regrinha também é um exercício sensacional. É muito importante o autoconhecimento, sim. Fala pra mim se vocês conhecem essa regrinha do 10-90. Não, olha, ele não sabe, não conhece. Lê é assim, ó. A regra do 10-90 é assim. Tudo na vida apresenta pra gente um cenário, né? Enfim. Eu acordei, meu filho me estressou, meu marido me aborreceu. Enfim, eu tive problema no trabalho. Acordei atrasado, tô atrasado, tem que chegar no trabalho. E aí tudo descompensa, né? A gente cria um contexto como se a gente estivesse realmente no controle de tudo. E aí alguma coisa destabiliza. Você tem que estar no trabalho às 7, seu despertador não toca, você acorda 15 para as 7 da manhã. Você tem que estar no trabalho às 7 horas para uma reunião super importante. Aí você levanta da cama naquele desespero porque o celular já não tocou e você já está desequilibrado. Seu filho passa por você e fala, bom dia.
Bom dia nada, nem fala comigo que eu tô atrasado. Às vezes a esposa, o marido preparou um café legal, né, para compartilhar aquele momento do dia. Você joga tudo pro alto porque você já não tem tempo, sai igual um desesperado, não se alimenta, não fala com o filho, não fala com o marido. Pega o carro para ir pro trabalho, um trânsito, e aí você acha que tudo só acontece com você, né? Meu Deus, mas como se já não bastasse esse trânsito na minha frente, e aí você já chega no trabalho estressado, porque você acordou atrasado, porque você já não se alimentou, porque você não deu o bom dia que seu filho merecia ouvir de você. Você pegou um trânsito absurdo para chegar no trabalho. Chegou atrasado para a reunião, já chegou para a reunião sem saco, com um nível de estresse absurdo lá no alto. Caraca. E aí a gente volta a fita, volta lá. Volta a fita é bem antigo, né? Mas volta lá atrás. Despertador tocou 15 para as 7 da manhã, você tinha que estar no trabalho às 7. Aliás, o despertador não tocou, você acordou 15 para as 7 da manhã, você olha, respira e fala, tá tudo bem, tá tudo certo, não acordei. E aí você desce, seu filho te encontra no caminho, bom dia filho, bom dia, você dormiu bem? Você sonhou? Como é que foi a sua noite? E aí o seu marido ou a sua esposa tá te esperando com um cafezinho que ele aprontou, porque ele sabe que você gosta de um cafezinho de manhã. E aí você agradece o café, meu bem, obrigada, eu vou tomar esse café rapidinho porque eu tenho que ir pro trabalho. Você pega seu carro, um trânsito absurdo. Você pega o telefone, liga pro trabalho, ó, tô num trânsito muito doido, vou me atrasar. Avisa as pessoas que precisam ser comunicadas, chega no trabalho, alimentado, recebeu um beijo caloroso do seu filho de manhã, conseguiu avisar as pessoas que estavam na expectativa da sua chegada para a reunião, conseguiu manter o equilíbrio. Olha a regra do 10-90 aí. A vida apresenta o cenário pra gente, né? O cenário é igual. Nas duas situações o cenário foi igual. Mas a maneira como eu faço aquilo acontecer é a minha escolha. Então 10% é o que acontece. 10% é o que a vida apresenta pra gente. E 90% é como a gente vai fazer acontecer aquilo. É que decisões a gente vai tomar, é qual caminho a gente vai seguir. E isso é possível quando a gente se questiona. Faz sentido eu ficar desesperado? Faz sentido pra minha saúde física? Porque quando a gente se estressa, se aborrece, a gente fica com dor, a gente fica angustiado, a gente fica com a pressão alta. Faz sentido me estressar? Se já aconteceu, se eu já perdi a hora? Faz sentido eu destratar meu filho, meu marido, minha esposa, porque as coisas fugiram do meu controle? Então são as nossas escolhas. E diante das nossas escolhas, dos nossos caminhos, está aí mais um exercício, que é realmente qual caminho eu quero seguir, qual decisão eu quero tomar. Pensando nos pratos. Porque às vezes a situação acontece e às vezes por um despertador que não tocou, a gente desequilibra. O filho desequilibra, o cônjuge desequilibra o trabalho. Então, às vezes, no contexto micro também do nosso dia a dia, é interessante a gente lembrar dessa regra. A regrinha do 10-90 faz muito sentido para mim. E por isso que eu estou muito à vontade aqui para compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. A maneira como reagimos, a Vanessa falou. Eu sou assim. Assim como, Lelê? Fala pra gente. Assim como. Eu não assim, de tomar as decisões de forma impulsiva. E a Sônia tá aqui falando verdade. A Rosângela desequilibra o dia inteiro, né? Quando a gente realmente age pelo impulso. E aí, assim, pra gente encerrar, assim, caminhar para uma conclusão do nosso pensamento, e não tem problema, gente, quem sabe fazer ao vivo, é assim mesmo, o telefone tá tocando aqui. Tá todo mundo desesperado aqui, ó, porque o telefone tá tocando e eles não querem atrapalhar a live. Eu vou ensinar pra vocês, além de todo esse questionamento e essa reflexão, né, ensinar para vocês um exercício. Além de tudo isso que eu faço e que a gente traz assim de abordagem, que é se questionar, que é olhar para dentro,
quer realmente ver o leque de possibilidades que a gente tem, qual escolha a gente vai fazer. Eu vou trazer para vocês aqui um exercício, né? Porque tem que fazer sentido essa live aqui, é Pilates, é estudo de Pilates, tem que ter exercício, né? Então, eu vou fazer com vocês um exercício. Deixa eu só ver aqui. A Jaque, sempre tento fazer isso, quase sempre consigo. Jaque, você é uma pessoa muito linda. Foi muito bom, assim, compartilhar, enfim, de cuidar de você de pertinho e captar a sua energia. Você é uma pessoa sensacional. Então, no Pilates, sempre no finalzinho das nossas aulas, como a gente tem uma abordagem sistêmica, como a gente tem esse carinho, esse amor de realmente olhar para o outro numa totalidade, né? Não só olhar para o corpo, mas olhar para o coração e olhar para a mente. A gente, no final das aulas, quando a gente estava no presencial, a gente conseguia fazer isso com toque, um relaxamento. Agora, longe, mas tão pertinho, né? Aqui no virtual, a gente tá tendo a oportunidade de fazer isso através do Mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar. O Mindfulness é uma técnica de meditação. E aí eu peço para que os meus alunos entrem em conexão um pouquinho com eles. Isso nos 2 minutinhos finais da aula. Que eles fechem os olhos. Que eles tenham a possibilidade de se conectar realmente, assim, com... Fazer um checklist, sabe? Do dia, da semana, do mês, da vida. E que eles tenham a possibilidade naquele momento de respirar. Fazer a respiração do Pilates, que é inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E eu falo para eles contarem até 3. Inspira, 1, 2, 3. Segura, 1, 2, 3. E solta, 1, 2, 3. Vou fazer com vocês, ó. É assim, inspira. Prende. E solta. Esse exercício oxigena muito o nosso cérebro. Quando a gente joga oxigênio para o cérebro, isso é científico, tá? Isso é comprovado, tá? Não sou eu que estou aqui chutando, não. Quando a gente joga oxigênio para o nosso cérebro, a gente consegue ter mais clareza para pensar, a gente consegue ter mais clareza para tomar decisões. Por isso que é tão importante a gente fazer o Mindfulness. Às vezes as pessoas acham que meditação é a gente ficar lá, ó, com a perninha cruzada, com o olhinho fechado, com a mãozinha assim, meditando. Mas não, a meditação é uma prática de você olhar para dentro, nem que seja 1 minuto. Para se questionar, pensar nas pessoas que você mais ama, nas pessoas que cercam vocês. Pensar em vocês. O que está fazendo o seu coração doer, o que está fazendo o seu coração se alegrar. E a respiração que vai contribuir para expandir essa possibilidade de se questionar e de encontrar respostas. Então eu convido a vocês a fazerem esse exercício assim como uma ferramenta poderosa para expandir o cérebro de vocês, para expandir a capacidade de vocês de encontrarem as melhores decisões, de expandir o cérebro de vocês e que verdadeiramente vocês se conectem com o melhor de vocês. Que a cada amanhecer vocês consigam se conectar realmente com a melhor versão de vocês. Porque a gente tem isso, né? A gente sempre tem a nossa melhor versão e a nossa pior versão. E qual dessas versões a gente quer ativar? Quem a gente quer colocar para fora? O melhor da gente ou o pior da gente, né? Então que esse exercício respiratório traga a vocês a capacidade de expandir, de oxigenar o cérebro de vocês, a mente de vocês. Consequentemente, expandir o coração de vocês, para que vocês a cada dia olhem para vocês com mais amor, olhem para vocês com maior possibilidade de tomar decisões assertivas, que vocês se agarrem num processo de autoconfiança, acreditando que vocês não estão sós, né? Seja qual for a fé de vocês ou a crença de vocês, acreditando que a gente realmente precisa olhar para dentro, que contribuir é importante, mas que a gente tem que encontrar a medida. Tudo isso que vocês descreveram aqui pra gente.
A Marcinha tá falando, encontrar a onda do Theta para expandir a consciência. Amanhã, gente, eu vou estar numa live muito especial. Eu fui convidada pela Márcia, que tá aqui, a Islênia Márcia, que tá aqui com a gente na live. Ela me convidou. A Márcia é terapeuta de Theta Healing. E lá no início dessa minha busca, o Theta Healing contribuiu muito para essa minha retomada, para essa minha busca de autoconhecimento. Então tá todo mundo convidado para estar com a gente na live amanhã às 20 horas. Vai ser no meu perfil, não vai ser no perfil do estúdio, mas estejam comigo lá para ouvir. A gente vai falar sobre uma abordagem muito legal que é o Theta Healing. Então estão todos aqui convidados. A Jaqueline, nós não estamos sós, confiança. Eu me agarro muito em Deus, porque para mim ele é o meu direcionador, ele é o meu treinador, é meu coach principal. Então foi nele que eu encontrei toda a força, né? E foi nos cursos, nos livros, no Theta Healing, no coach, que eu busquei o autoconhecimento, que foram ferramentas que contribuem muito hoje para mim. Muito legal, a Deia tá aqui compartilhando, né? Falando que gostou muito da live. E, gente, olha só, antes da gente conduzir aqui para uma finalização, eu não sei se eu perdi alguma pergunta aí, gente, porque às vezes eu sou meio dispersa aqui, eu vou falando e não consigo acompanhar aqui o chat, mas eu acho que ficou tudo legal. Se eu deixei de responder alguma coisa, a gente pode interagir e compartilhar depois no direct, tá bom? Aí, olha só, deixa eu só também contar uma coisinha aqui pra vocês bem rapidinho, que o Instagram, né, as redes sociais em geral, elas têm uns códigos, né? E aí, assim, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente faz uma postagem, que a gente posta um vídeo, que a gente posta um post, um stories, se as pessoas curtem e comentam, a gente consegue ganhar engajamento, né? Porque, assim, de forma natural, o Instagram, ele só mostra o que a gente posta para 10% daquela lista. Às vezes a gente tem 1000 seguidores, mas 10% dos seguidores conseguem acompanhar o que a gente está fazendo e tal. E aí, quanto mais curtidas e quanto mais comentários, quanto mais as pessoas interagem nos posts, nos stories, a gente aumenta o nosso engajamento. Então, eu, com toda a humildade, com todo amor, eu vou fazer uma foto maneira aqui, bonita, e eu vou pedir a vocês que postem essa foto linda lá nos stories de vocês e que marquem o estúdio, @Espaço Saúde em Foco. Logo depois que acabar a live, a gente vai fazer um post também falando da live. Vai lá, comenta, curte o vídeo da live, ajuda o Espaço Saúde em Foco a levar mais conceito, mais conhecimento a mais pessoas, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente um dia ouvir isso que eu tenho para falar, os exercícios que a gente tem para oferecer. E vocês hoje estão aqui me dando a oportunidade de eu desempenhar o papel que eu mais amo, né? Que é falar das coisas que eu acredito, que é falar da fisioterapia, que é falar do pilates sistêmico, que é falar do autoconhecimento. Então, dessa forma, curtindo, comentando, vocês ajudam que esses posts, que essas lives cheguem e alcancem mais pessoas. Então, eu tô aqui pedindo para que vocês não deixem de comentar e curtir o post que a gente vai botar. Eu vou fazer uma foto, eu vou tirar aqui os comentários, vou fazer uma pose maravilhosa. E aí vocês vão tirar uma foto, faz um print e bota no stories de vocês e me marca, hein? Tem que marcar, @Espaço Saúde em Foco, beleza? Vou tirar aqui os comentários, peraí. Ó, vou fazer a pose. Foi? Todo mundo printou? Tá bonito? Ó, faz o print, coloca lá no stories de vocês. Óbvio que se tudo isso fez sentido pra vocês, se de fato 1%, 2% assim do que eu falei, do que a gente interagiu, do que tudo que as pessoas compartilharam aqui fez sentido, façam, coloquem lá no stories de vocês. Se não, tá tudo bem também, tá tudo certo. E se puderem, comentem, curtam lá o vídeo da live, curtam o post. E eu vou deixar aqui meus sentimentos de gratidão a vocês. Muito obrigada
como eu falei, de me permitir estar aqui desempenhando o papel, um dos meus pratinhos, né, que eu mais amo, que é o meu trabalho, que é a minha missão. Não é nem um trabalho, é uma missão, né? Cuidar do corpo, da mente, do coração, enfim, do espírito das pessoas. É o que faz o meu coração gritar, é o que eu amo. Então, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Carlinha, que eu tô vendo aqui, Jaque, a Ana Cristina, João Paulo, que entrou, Helena, todo mundo, Márcia. Estejam com a gente também na live da Marcinha amanhã, vai ser lindo. Um beijo para vocês. Quinta-feira que vem tem mais, a gente vai estar aqui com mais conteúdo. Acompanhem aí essa temporada do 100 que vai bombar, tá? Obrigada, beijo, beijo!